O empresário viúvo entrou pela porta da frente sem aviso, carregando consigo o peso de um dia longo e preocupações que pareciam nunca terminar. Seus passos ressoavam pelo hall de entrada, ecoando suavemente pelas paredes decoradas com fotos de família e lembranças antigas que ele mesmo havia organizado. Ele não esperava nada fora do comum, a casa estava silenciosa, como sempre, exceto pelos pequenos ruídos que vinham da sala de estar. Mas ao atravessar o corredor, algo chamou sua atenção, um riso suave, puro e inesperado, que parecia vir do fundo de sua alma. Ele parou por um instante, hesitando, tentando entender de onde vinha aquele som. Um sentimento confuso tomou conta dele, curiosidade misturada com uma pontada de apreensão. Quando empurrou a porta da sala, seus olhos se abriram em choque. A cena que se desenrolava diante dele era algo que ele não tinha visto em meses, talvez anos. Seus filhos, que normalmente se mantinham tímidos e reservados, estavam sentados no chão, completamente absorvidos em uma brincadeira alegre. O menino, com seus cabelos bagunçados, ria alto enquanto tentava empilhar blocos coloridos, e a menina, de expressão radiante, batia palmas e ria cada vez que algo caía. Eles estavam seguros, felizes e relaxados de uma maneira que ele quase não reconhecia. Ele ficou imóvel na porta, paralisado, incapaz de formular qualquer palavra. Seu coração disparava, misturando surpresa, incredulidade e uma emoção profunda que parecia quase sufocante. No centro daquela cena encantadora, a empregada se destacava. Ela estava ajoelhada, com os joelhos tocando suavemente o tapete macio, ajudando as crianças com paciência e delicadeza. Cada gesto dela transmitia cuidado e ternura. Ela segurava os brinquedos, guiava os pequenos com suavidade, fazia cócegas quando um dos dois caía e sorria com uma calma que irradiava confiança. Era como se ela fosse a personificação da atenção e do carinho que ele, mesmo sendo pai, sentia que não conseguia oferecer de forma constante. O empresário observava cada detalhe, a maneira como seus filhos se inclinavam para ela, confiantes, como se estivessem seguros em seus braços, o brilho nos olhos deles, a alegria genuína em cada sorriso. Ele percebeu, com um peso crescente no peito, que aquela mulher havia conquistado o coração deles de uma forma que ele não imaginava ser possível. Ele deu um passo para dentro da sala, ainda sem falar, e se deixou absorver pelo momento. A luz suave que entrava pelas janelas iluminava cada rosto, destacando os sorrisos e as expressões de felicidade que ele não via há muito tempo. Cada risada parecia ecoar em sua memória, lembrando-o de tempos mais simples e de momentos que ele temia ter perdido para sempre. Ele percebeu que, embora ele tivesse se esforçado para prover tudo materialmente, faltava algo fundamental: a conexão emocional, o cuidado diário e o afeto constante que seus filhos claramente recebiam naquele instante. Enquanto observava, uma mistura de gratidão e arrependimento se formava dentro dele. Ele se perguntava por que não havia notado antes o impacto silencioso que aquela empregada tinha em sua família. Ele se deu conta de que, sem aviso, havia testemunhado algo mais valioso do que qualquer riqueza: a felicidade de seus filhos. Cada gesto dela, cada sorriso que arrancava deles, era uma prova de dedicação e amor genuíno, algo que o empresário nunca tinha visto tão claramente em sua própria vida. Ele ficou ali, imóvel, absorvendo a cena, sem reação, permitindo-se sentir a emoção intensa de estar finalmente vendo seus filhos verdadeiramente felizes. Por alguns minutos, o mundo externo desapareceu. O empresário percebeu que aquela cena, inesperada e silenciosa, tinha mudado algo dentro dele para sempre, uma compreensão súbita de que amor e cuidado verdadeiro não vem de ordens ou regras, mas de presença, atenção e dedicação. Ele não precisava dizer nada, estava tudo claro em seu coração. A empregada continuava a cuidar das crianças com uma paciência e ternura que pareciam naturais, mas que na verdade eram fruto de dedicação e amor genuíno. Ela se abaixava para pegar os brinquedos espalhados pelo chão, arrumava os blocos coloridos e, quando percebia que a torre do menino desmoronava, fazia uma careta engraçada, arrancando risadas sinceras da criança.
A menina, por sua vez, se aproximava dela repetidamente, segurando suas pequenas mãos e pedindo que a ajudasse a montar figuras de blocos e bonecas. Cada gesto dela era uma demonstração silenciosa de carinho, mas também de compreensão. Ela sabia quando intervir, quando deixar que eles experimentassem por si mesmos e quando oferecer um abraço reconfortante. O ambiente estava preenchido por risos, pequenas conversas e sons de brinquedos sendo movidos, criando uma atmosfera de calor e segurança. Enquanto observava de longe, o empresário percebeu detalhes que antes passavam despercebidos. Ele notou a maneira como a empregada falava com as crianças, usando uma voz firme quando necessário, mas sempre doce e encorajadora. Quando o menino tentava alcançar algo alto, ela se inclinava para ajudá-lo com cuidado, e quando a menina derrubava algo, ela se abaixava rapidamente, oferecendo um sorriso tranquilizador. Não era apenas cuidado físico, havia algo mais profundo, uma conexão emocional que fazia com que os filhos se sentissem valorizados e amados. Ele viu como cada toque dela era preciso e atencioso, como se cada gesto fosse calculado para gerar conforto e alegria. A menina, sentada no tapete, começou a contar histórias de suas aventuras imaginárias, e a empregada entrou no jogo, participando de cada detalhe, fazendo vozes engraçadas para os personagens e encorajando a criatividade das crianças. O menino ria tanto que chegava a se inclinar para trás, tentando recuperar o fôlego entre uma gargalhada e outra. A cena parecia saída de um filme, cada movimento carregado de autenticidade e emoção. Ele percebeu que aquele momento era raro, uma combinação perfeita de cuidado, atenção e amor que transformava a rotina das crianças em algo mágico. O empresário sentiu uma pontada de surpresa e até uma certa culpa. Ele se lembrou de todos os momentos em que esteve ausente, ocupado com negócios e preocupações, e percebeu que nada do que havia feito materialmente poderia substituir o impacto de presença e carinho que aquela mulher proporcionava diariamente. Ela tinha conseguido conquistar a confiança e o afeto dos filhos com pequenas ações consistentes, com gestos que pareciam simples, mas que carregavam peso emocional enorme. Ele observava cada sorriso, cada olhar de gratidão, e sentiu algo se transformar dentro dele, uma mistura de alívio, respeito e uma nova compreensão do que significava cuidar de alguém. Em um momento, a menina se aproximou da empregada e se aconchegou em seu colo, e a empregada a segurou com cuidado, acariciando seus cabelos e sussurrando palavras gentis que apenas ela podia entender. O menino, curioso, correu para perto também, e logo os três estavam unidos em um pequeno abraço, rindo e brincando. O empresário sentiu uma emoção tão intensa que quase o fez chorar. Ele nunca tinha testemunhado algo assim antes, uma demonstração de afeto puro e espontâneo entre alguém que não era da família de sangue, mas que havia se tornado essencial na vida das crianças. Ele percebeu, finalmente, que aquela cena não era apenas sobre cuidado ou diversão, era sobre amor, confiança e segurança. Era sobre a sensação de que os filhos dele podiam ser felizes, protegidos e compreendidos, independentemente das ausências e desafios da vida. Cada gesto da empregada revelava uma sabedoria silenciosa. O verdadeiro valor do cuidado não está nas palavras ou nas regras, mas na atenção diária, na paciência e no afeto que se manifesta em pequenas ações constantes. Enquanto os sons de risadas continuavam, o empresário permaneceu ali, parado, absorvendo cada detalhe, entendendo que algo tinha mudado dentro dele. Ele percebeu que aquela mulher havia se tornado indispensável para a felicidade de seus filhos, e que a vida deles, assim como a dele, jamais seria a mesma depois daquele dia. O empresário continuava parado na porta, observando a cena diante de seus olhos, incapaz de se mover ou de falar. Cada gesto da empregada, cada sorriso de seus filhos, parecia tocar uma parte de seu coração que ele nem sabia que ainda existia. Ele sentiu uma mistura de surpresa, gratidão e até culpa, percebendo o quanto havia subestimado aquela mulher que, silenciosamente, se tornara essencial para a vida de seus filhos. Ela não apenas cuidava deles, ela os entendia, acompanhava suas emoções, respondia a cada choro, cada riso,
cada necessidade com uma atenção delicada e constante que ele, mesmo como pai, sentia que jamais poderia replicar em sua rotina atarefada. Ele deu um passo tímido adiante, ainda hesitante, como se tivesse medo de interromper aquela magia. Mas ao mesmo tempo, não conseguia desviar os olhos daquilo que estava presenciando. A empregada levantou os olhos e o percebeu, mas manteve a calma, continuando a interação com as crianças como se fosse natural, sem constrangimento. Esse equilíbrio entre profissionalismo e carinho impressionou-o ainda mais. Ele percebeu que ali havia alguém que não apenas cumpria uma função, mas que realmente se importava, de um modo que palavras ou ordens nunca poderiam expressar. As crianças, agora completamente à vontade, corriam para ele, trazendo brinquedos e sorrindo como se quisessem incluí-lo na brincadeira. O empresário sentiu um aperto no peito. Eles estavam felizes, mas aquela felicidade era construída em grande parte pela dedicação de outra pessoa. Ele se ajoelhou lentamente para se juntar a eles, ainda absorvendo o impacto emocional do momento. Quando se aproximou, a empregada sorriu suavemente, inclinando-se ligeiramente em sinal de respeito e confiança, reconhecendo a presença dele sem interromper a conexão com os filhos. Esse gesto simples, porém cheio de significado, fez com que ele percebesse o quanto aquela mulher tinha conquistado não apenas o coração das crianças, mas também o dele, sem esforço ou imposição, apenas com sinceridade e cuidado. Ele começou a se dar conta de que tudo o que julgava importante, riqueza, status, rotina de negócios, era secundário diante daquilo que realmente importava, a felicidade e segurança de seus filhos. Aquela cena o fez refletir sobre ausências passadas, momentos perdidos e prioridades equivocadas. Ele viu o amor genuíno, a paciência e a dedicação transformarem a casa em um lar cheio de calor humano, algo que dinheiro ou disciplina rígida nunca poderiam comprar. E naquele instante, um sentimento de gratidão imenso cresceu dentro dele, misturado a um desejo silencioso de nunca mais subestimar aqueles gestos simples que tinham tanto poder. As crianças começaram a se aproximar ainda mais da empregada, pedindo colo, atenção e pequenas demonstrações de afeto, e ela correspondia com naturalidade, envolvendo cada um deles em abraços e palavras reconfortantes. O empresário percebeu que aquilo não era apenas cuidado, era amor em ação. Ele se lembrou de todas as vezes em que tentou preencher lacunas com presentes ou regras, e sentiu uma emoção intensa ao entender que nada disso substituía presença, carinho e atenção constante. Ele finalmente falou, com a voz baixa, quase trêmula, mas cheia de emoção, palavras simples de gratidão, de reconhecimento e de arrependimento por não ter percebido antes. Ele não precisava de respostas complexas, o olhar da empregada, calmo e compreensivo, já dizia tudo. Ele entendeu que ela não estava ali por obrigação, mas porque genuinamente se importava. Cada gesto dela tinha construído uma ponte de confiança e amor com seus filhos, e agora, de forma irrevogável, também com ele. Naquele momento, algo mudou dentro do empresário. Ele não era mais apenas um provedor distante. Ele sentiu uma nova determinação de estar presente, de valorizar pequenos momentos e de respeitar aqueles que realmente cuidavam de sua família. Ele percebeu que a felicidade de seus filhos, garantida por alguém que agia com amor genuíno, era o bem mais precioso que poderia ter, e, silenciosamente, ele prometeu a si mesmo que nunca mais deixaria passar despercebido esse cuidado, essa dedicação e essa ternura, sabendo que aquele dia havia mudado sua vida para sempre, para melhor.